E as pessoas ficam muito ligadas hoje, o que eu vejo? Que estão começando a entender, mas o entendimento é assim, né? De todo ser humano que gosta de comer alguma coisa, né? Eu comi, mas eu não passei mal. Não, gente, não é assim. Você comeu, não passou mal, mas você não alimentou nada de bom lá, né? Então, assim, a pessoa só troca a alimentação quando ela realmente tá passando mal do intestino. E nesses eixos, o que a gente percebe? Às vezes você não tem um sintoma do intestino, mas você tem um problema no intestino. Você tem um estímulo do sistema imune que tá ali. Né? Então, às vezes a pessoa tem a porta de entrada para uma doença autoimune. Você tem diarreia? Não. Você tem obstipação? Não. Mas você tem uma doença autoimune. Ali está a porta de entrada para desencadear as pessoas predispostas geneticamente. Olá, pessoas lindas! Maravilhosas e poderosas! Seja muito bem-vindo a mais um Ela Quer, Ela Pode. Um podcast onde você vem para se inspirar e dar boas risadas. Hoje eu fiz diferente, peguei você, né? Hoje faltou a partir de agora, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Gente, que delícia. Já chega chegando. Por favor, se você veio por conta da nossa convidada de hoje, já chega, se inscreve nesse canal, por favor. Já dá o like, que você já está super acostumado. E assim, né? Não esquece De compartilhar. por favor. É você que lembra, amiga. A parte do compartilhar fica comigo, então, por favor, não esqueça de compartilhar, porque, sem dúvida, aqui hoje você vai ter mais um insight, ou seja, para sua vida de empreendedorismo, seja para sua saúde, porque sem saúde, né, amigas, a gente também não consegue chegar nos nossos objetivos. Então, a gente traz aqui muito assunto sobre isso, para que a gente cada vez mais envelhecer saudável, lindas, poderosas e maravilhosas, né? Com certeza. Não esquece, né? Por favor. E agora, lembrá-los que no Spotify é Muito o único importante. lugar onde você pode indicar uma pessoa para estar aqui nesse podcast. Se você tem uma bela história para contar, que é o que nós queremos, né? Não adianta vir aqui só ficar falando as coisas boas, né? Coisa, que eu ganhei, A gente que gosta eu de sou. saber de Tem que tudo. contar as cabeçadas, né? Tem que vir Tem que para ser o livro aberto. livro aberto. Então, pode ser a sua história, então você se auto-indica lá, tá? Porque é por lá que a gente pega os nossos convidados, tá? Quando a gente quer trazer alguém diferentão, que nem a gente conhece. É bom assim, né? Exatamente, é bom. E também no Spotify é onde você vai dar os 5 estrelinhas. Ajuda lá. Pô, não fica só aqui. Além de dar o seu like aqui, não esquece de nos acompanhar e ver tudo que a gente apronta aqui nos bastidores, lá no @elaquer_ela_pode, no Instagram, no Facebook, no TikTok e também, claro, no Spotify, como a amiga aqui já falou. Valoriza. né? A gente fez 15 Reels hoje. É, entendeu? Valoriza então, assim, o nosso vocês vão ver trabalho. muitos bastidores nos próximos dias. Valoriza. Então vamos lá, agradecer os nossos patrocinadores. Vamos começar com o nosso vinho de lata. Sim, Vinho de nosso lata, vinho de You lata. Can. A medida certa para aquele momento que você quer relaxar. Por quê? Porque ele é exatamente uma tacinha. Então você não vai deixar aquela garrafa de vinho virar vinagre lá, amiga, que você sabe que você deixa, esquece, né? Então agora você tem, otimiza e economiza. E também não vai passar dos limites, né? Porque uma latinha dessa é de boa, né? É só pra relaxar naquele fim de dia que foi estressante, né? Aquela coisa Exatamente. toda, né? Domingueira, se você está aqui domingo com a gente, já pega a sua taça de Já vinho aproveita, e né? venha dar o Dá o nosso seu brinde, né? Quer comprar o seu, quer adquirir, por favor, QR Code aqui na lateral, pode ler o seu QR Code, conhecer as meninas lá, com certeza fale que veio através do Ela Quer, Ela Pode, que você vai garantir o seu presente. Exatamente. E também agradecer a LTM, né? LTM Óculos para quem gosta de viver. Lá no site, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou aqui em cima no QR Code, você vai acessar vários modelos. Um deles vai ter a sua cara e com certeza você vai poder adquirir mais de um porque o preço é acessível e ainda você tem o nosso cupom Ela Pode 10. Usa lá o nosso cupom e adquire o seu. É isso aí. A Evelyn comprou novos modelos e você usou o cupomzinho, né, amiga? Eu usei o cupom e eu tenho um modelo lindo, mas assim, lá no meu Instagram tem foto, tá? Porque hoje, nesse momento, eu não estou Ela com não ele esqueceu aqui. de trazer os novos modelos, né? Mas vocês já estão Enfim, acostumados com o velho modelo, vai E no vocês site já lá. repararam que o nosso podcast também é mais lindo, brilhoso, porque nós estamos aqui abrilhantadas pelas joias da Geara Joalheria e Design, né? Gente, que abuso! Joias com design exclusivo, confeccionadas artesanalmente, especialistas em pedras e pérolas.
células, encomendas especiais, reformas e pequenos reparos. Ou seja, se você tem aquele ourinho, aquele anel que você não usa mais, sabe? É um anel já que não tá na moda, que tá de fazer, sei lá. Você pega aquele ourinho e transforma em alguma coisa que faz sentido pra você. Às vezes você tem uma pedrinha que era de alguma coisa, que era do vô, da avó, e você pega aquele ouro e transforma em alguma coisa legal. Exatamente. Por exemplo, a Evelyn hoje está com essa borboleta, né? Borboleta é um Estou uso de toda arquétipo. borboleta. Exatamente. Se você ainda não assistiu o nosso episódio sobre arquétipo, por favor, corre lá para entender bem o que significa esse monte de borboleta por aqui. E eu sigo com as minhas cores, né, gente? Isso aí também é um sinal, né? Exato. Vamos agradecer também aos apoiadores, né? E o nosso principal apoiador aí, fala pra nós. Nós estamos aqui com o Cristal Podcast, o único podcast na capital do Paraná, Curitiba, dentro de um shopping Dentro onde de um te shopping. fornece todo o conforto para trazer seus convidados. Gente, a gente vem com um porta-mala lotado, porque quem acompanha os nossos bastidores lá no Instagram sabe como que a gente chega aqui. E a gente chega de carro, na porta do elevador, sobe aqui, é totalmente recebido com o maior carinho por essa equipe. Então, assim, se você aí quer fazer um podcast diferentão, assim que nem o nosso, com um monte de coisas, muita troca de roupa, o Cristal é o local exato. A galera que tem paciência, resumindo, exatamente, tá? Então tem, é isso. né? Agradecer também a X-People e a Fatoron, que trabalham aí com marketing da área da saúde e marketing médico. É isso aí, a gente precisa pagar conta, amiguinho. Aguenta, se não quer, avança, tá? É. Então... Mas não esquece de olhar lá os nossos patrocinadores, porque realmente eles têm produtos incríveis. Então vamos ao que interessa, galerinha. Quem é a nossa convidada de hoje? Doutora Loana. Estamos aqui com uma gastro que focou seus atendimentos para a avaliação e tratamento da microbiota. Você não sabe o que é microbiota? Então você vai descobrir hoje. Intestinal e reequilíbrio dos eixos, ligações que o intestino, através da microbiota, estabelece com vários órgãos do nosso corpo. Exemplo, intestino microbiota, cérebro, atua desde 98, fez especializações no Chile, na Alemanha e 3 anos em São Paulo. E hoje contará para nós mais sobre um intestino saudável pode se tratar uma ansiedade. Doutora Luana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Primeiro, um oi aí pro pessoal que assiste Ela Quer, Ela Pode. Primeiro, depois, segundo, agradecer vocês, né? As duas maravilhosas, principalmente a Marcela, que eu já conheço há muito tempo. Queria vir nesse podcast com a energia mais vibrante que eu conheço. Opa! Eu quero fazer parte desse podcast. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Um prazer vir aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu amo, né? Que é o intestino e microbiota, que a gente vai falar hoje. Eu queria muito que as pessoas conhecessem você, né? Até justamente por conta dessas informações que a gente tá ao vento na internet. Você sabe disso, né, doutora? E eu sei o quanto você se dedica pro estudo da microbiota, do intestino, os amigos do intestino, para quem não conhece. Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, que você tem um podcast também, para que eles conheçam. Então, quando eu me formei, que eu fiz cirurgia geral, que eu me formei em 98, não existia microbiota, a gente não focava nada em microbiota. Então, o trato digestivo ele era isolado, né? Sozinhão lá. Então, eu trato esofagite, eu trato hérnia, eu trato úlcera, eu trato doença de Crohn, ponto, acabou. Quando veio o projeto Genoma, que daí puxou pro projeto Microbioma, que eles viram, gente, essa microbiota, né, esses trilhões de micro-organismos que vivem aqui no intestino do ser humano, o material genético deles é maior que o do próprio ser humano. Isso aqui deve ter algum significado. Aí derivou do projeto Genoma o projeto Microbioma. Que daí eles foram estudar todos os bichinhos. Que foi de 2007 até 2016, né? Levou 3 anos de atraso, mas eu acho que descobriram tanto bicho, que os bichos carnalistas para examinar, deu 3 anos de atraso. Mas, enfim, a partir dali, eles começaram a ver que a microbiota a gente chama de um órgão, é um órgão invisível, né? Tá, tira do mediquês. Fala assim, o que é a microbiota? A microbiota são esses trilhões de micro-organismos. Micro-organismos pode ser, hoje mais estudados são as bactérias. Que eles vivem no intestino. Vivem lá no intestino grosso, principalmente, intestino delgado, intestino grosso, porque a gente tem microbiota em qualquer lugar. Tem microbiota da pele, tem microbiota do pulmão, da cavidade vaginal. Só que o maior número, e que faz comunicação com todo o resto do corpo, é a microbiota intestinal. Então, ali tem bactéria, tem arqueia, que é outro tipo de bactéria, tem fungo, tem vírus, tem protozoário. Então, são esses os bichinhos que vivem ali. E eles viram, né, para resumir, que eles sinalizam, eles são intermediários na conversa do corpo, do intestino. Então, vem um alimento, eles é que metabolizam e passam uma mensagem para o teu sistema imune. Então, a microbiota é muito amiga do sistema imune.
E isso estabelece os eixos. Então, tem eixo intestino, microbiota, cérebro. Então, se o teu intestino não funciona bem, você pode ter ansiedade, depressão, problema no humor, sono. Então, por causa dos neurotransmissores, que a maioria, gente, dos nossos neurotransmissores são produzidos aqui no nosso ventre. Serotonina, dopamina. Então, veja a importância disso. Então, eixo intestino, a microbiota, sistema imune, né? Então, a gente sabe que nas pessoas predispostas geneticamente, quando a gente tem umas rachaduras ali no intestino e tem uma comunicação um pouco diferente, você pode acionar a artrite reumatoide, psoríase, rosácea, a partir ali do intestino. Então, é muito complexo. Tem eixo intestino pele, eixo intestino músculo, eixo intestino parte cardiovascular, que hoje está comprovado, né? Depois, se der tempo, eu explico, que hoje não é esse o foco, mas as doenças cardiovasculares têm um foco ali no intestino, de desenvolvimento de resistência insulínica. Então, assim, tem muita coisa. E hoje a gente que fala assim, né? Alguém já perguntava se você é especialista em microbiota. Eu falei, cara do céu, meu especialista, eu quero ver quem que vai dizer que é. Porque hoje, com tudo que tá vindo, se pensa, meninas, começou ali em terminou em 2017 o projeto? É tudo muito novo que a gente estuda. E é um mundo fascinante e fértil, porque o que acontece? Agora que a gente tem tecnologia para examinar as bactérias, porque antes tirava as bactérias do intestino, elas morriam, a gente não conseguia examinar. Por isso que Então, saiu tudo o é Netflix muito- agora sobre isso, falando sobre Não o vi. intestino, sobre todos esses conjuntos de bichinhos que tem no intestino e o quão é poderoso. Tanto que eu não assisti ainda inteiro, assisti só o início. E no início eles mostram uma lanchonete que fechou, aliás, depois, que é Jack in Box, lá nos Estados Unidos. E algumas crianças que comiam um hambúrguer, elas entraram em óbitos, várias, assim, uma seguida da outra, uma seguida da outra. Daí eles começam com esse impacto para mostrar o quanto o intestino ele reflete em todo o teu organismo, tanto que matou crianças, né? E eles falam sobre um desses bichinhos em específico que tem na carne, na crua, enfim. Clostridium, de certo. Mas, sei. enfim, aí é interessante a gente ver, né, o quanto é importante o intestino. 2 quilos tem de bactéria no nosso intestino. 60% das nossas fezes é microbiota que sai. Então, assim, a importância desses bichinhos, aí foi se estudando tudo isso e a gente tem microbiota e fazendo esses eixos, né, essas conversas, essas ligações do intestino com tudo que é mais importante no nosso corpo. E a gente faz lógica, né? Que você pense que o intestino é a partir dali, estômago troca água, álcool, aonde tem absorção é intestino. Então, você pensa que precisa do intestino saudável, quem que vai nutrir tua célula do cabelo? Quem que vai nutrir tua célula do cérebro? Tem que ter uma digestão, um processo digestivo legal. E se você tem um processo inflamatório, veja, 85% do sistema imune vive no intestino. Olha como tudo é casado, né? Então, você tem que ter boa bactéria, comida boa, falando com boa bactéria, que fala com o teu sistema imune para você ter saúde. E o sistema imune, muita gente pensa que é doença autoimune. Não é. É inflamação aguda, é inflamação crônica, é doença autoimune, é câncer. Né? A grosso modo, um sistema imune que está atordoado, ele não vê uma célula se proliferando errado. Pronto, está feita ali a história. Então, o sistema imune é importantíssimo. E 85% está no intestino. Deus do Então, céu. foram descobrindo essas conexões, essas coisas. Por isso que é fascinante. Cada dia a gente estuda e não acaba nunca mais. Artigo saindo de 2017, 2020, 2023. Então, assim, é uma coisa que tem que arregaçar a manga e todo dia estudar 2 horas, porque senão não vence. Eu vi uma pessoa falando na internet, assim, você toma água? Daí, né, já chamou atenção, porque quase ninguém toma água, a quantidade tem que ser, né? Ainda mais frio em Curitiba, né? Você tem que tomar água. Se você não toma água, daí ele começa a explicar a parte científica que a gente não absorve, né? Absorve só a parte seguinte que ele fala. Se você não toma água, seu organismo precisa de água. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter água de cocô. Você vai chorar água de cocô, porque o organismo tira do seu intestino grosso. É verdade, quanto mais tempo fica lá, né? Por isso que o estipado, né? Quando vai evacuar, tem dor. Porque quanto mais tempo fica ali, ficou 1 dia, ficou 2 dias, ficou 3 dias, a água tá sendo drenada. E daí você tem, na verdade, um conteúdo muito, muito duro, né? Muito ruim para eliminar. Então, por isso que a gente sempre fala, plantou prebiótico, plantou probiótico, plantou bactéria boa, você tem que regar. Então, essas são as coisas que a gente vai ensinando pro paciente como é que leva um bom funcionamento intestinal, né? E me diz mais, assim, o porquê que isso leva à depressão? O que tá ligado, assim? Como isso? Então, né? Então, vamos lá. Eu queria colocar um número para você, eu gosto muito de estatística. Posso trazer um número antes dessa tua Por pergunta? favor, a gente trouxe alguns também para conversar com você. Então, em relação à ansiedade, né? Porque por que a Ansiedade gente e vai depressão. estudar intestino e ansiedade? Por quê? Tudo que a gente vai estudar dentro da medicina é um objetivo, de trazer um Uhum. tratamento, né? E por que isso acontece? Porque a gente está vendo que com medicamentos tradicionais, a gente não fecha todos os números. A pessoa está tratando ansiedade, aí depois vai lá, nossa, aumenta a dose, não resolve. Ou então troca o medicamento. Então, tá faltando alguma pecinha do quebra-cabeça aí. E para muitos dos casos, a gente entende que seja o intestino.
Né? E eu me assustei, meninas, porque a gente sempre tá fazendo aula, preparando coisa, né, podcast, e eu fui ver que a Organização Mundial de Saúde lançou ali em 23 de 3 de 2017, antes da pandemia. Eles fizeram um levantamento global sobre transtornos mentais. Aí eu pensei assim, olha, gente, esse número não bate. Eu olhei 10 vezes assim. Sério, Marcelo, olhei. Eu que sou médica, a gente nesses números, falei, não pode ser. Porque Brasil sempre é um país, né? Nós estamos no calor, feliz. não tem tristeza assim, não tem catástrofe Carnaval, climática, né? carnaval, um povo querido. Gente, na América Latina e no mundo, nós somos o primeiro em número de ansiosos. Primeiro? Primeiro. Triste, né? Tristíssimo. Eu falei, nosso povo, gente, né? E a gente se considera, né, um povo alegre. Eu morei na Alemanha, a depressão lá tinha muito consumo de antidepressivo, muito suicídio, aquela escuridão, inverno. A gente falei, ai, gente, nós estamos livres disso. Não estamos, a gente é o primeiro. Aí depois em Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. Depressão, nós somos o segundo, perdendo para os Estados Unidos. Eu falei, nossa, se for para ganhar, nós ganhamos tudo, né? Nós somos um povo firme. É para ganhar, nós ganhamos na depressão, ganhamos na ansiedade, enfim. E as coisas vão ficando feias, né? Até que o Brasil fez aí o Ministério da Saúde, o Janeiro Branco, não sei se vocês viram, eu não tinha visto. Pra questão da depressão, ansiedade, né? Que é para trazer mais equilíbrio na vida, Saúde que a gente mental, realmente não né? tem equilíbrio. Então a gente trabalha demais, dorme de menos, come errado demais, treina de menos, não trazer esse equilíbrio. E porque esse equilíbrio, né? Quando a gente fala em números, você veja que a gente tá aí com 56 milhões de caixas por ano de ansiolítico e remédio para dormir. Né? Aumentou na pandemia 25% o número de consultas para o diagnóstico para diagnósticos de depressão e ansiedade. As consultas de 2020 para 2022 subiu de 3.800 para 26 mil. É assustador. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para ajudar isso daí. Então, voltando à pergunta que você falou do intestino, que por que a gente se preocupa, né? De tanto eixo que a gente olha ali, qual que a gente vai focar mais, e a ciência realmente vai colocar estudo, porque vai trazer um benefício muito grande. Porque a gente está na epidemia das doenças mentais. Na pandemia. Sim. Nós estamos numa pandemia de doença mental. Sim. Essa que é a verdade. Tem um outro amigo meu que está trocando de área. Nossa, psiquiatria. Porque é o que está acontecendo agora, né? Então, quando a gente olha nisso, toda vez que a gente tem medo, ansiedade, estresse, insegurança, tudo que cause uma certa aflição na gente, uma certa angústia, a gente dispara automaticamente um sistema dentro do nosso corpo que se chama o sistema nervoso simpático. Eu sempre costumo falar de simpático, não tem nada. Mas, enfim, esse é um sistema que ele vem e te prepara para fuga e para luta, né? Só que o grande problema disso é que são questões reais ou virtuais. Então, eu bati o carro, você aciona ele. Eu tô aqui preocupada com o projeto, você aciona ele. Ele só vai trazer um problema realmente se ele for crônico, for disparado cronicamente. Né? Não é assim, porque eu briguei com meu namorado semana passada, tô preocupada que eu vou ter ansiedade, vai desculhambar todo o meu sistema aqui, cérebro e intestino. Não, ele tem que ser cronicamente disparado, né? Como se você tivesse sempre dois caminhos para seguir. Sabe quando você pega muito um caminho da roça? Aí aquele caminho vai baixando, você só pega aquele, daqui a pouco você não consegue voltar para o outro. Né? Então, é mais ou menos isso. Você aciona tanto ele, e esse sistema, ele te prepara para fuga e para luta. Então, ele libera glicose para os teus músculos, ele faz um pouco de taquicardia, a tua respiração fica mais curta e mais ofegante. Então, esse sistema, ele só funciona quando um outro está apagado. Eles são assim, ou um ou outro. Então, esse é o simpático gerado nesse estresse, né? Nessa resposta ao medo. Aí, você tem um outro sistema, que é o amigo do intestino, que é o parasimpático, que em inglês se chama rest and digest. Então, para você relaxar, digerir, para você reparar todo o sistema do teu corpo, você tem que estar nesse. Então, pense quantas pessoas estão só nesse, cronicamente. Então, quando o teu corpo entende que ele está gastando uma energia, o que ele faz? Ele economia de outros setores que gastam muita energia. Ó, amiguinho, vocês ficam aqui parados que agora eu estou drenando para cá. O sistema digestivo é um deles. Você pensa que você tem que pegar um pedaço de carne, né, e transformar numa whey para entrar no teu intestino. Na parede do intestino, passa 2 ou 3 aminoácidos de mão dada, 600 Dalton. Pensa, o bife tem que virar aquilo. São reações químicas, é termogênese, libera calor, a gente gasta energia. Então, para um pouquinho aí, digestivo. Para de produzir ácido clorídrico, para de produzir enzimas, para de produzir saliva, você fica num modo deficiente ali, né? É mais ou menos isso. Aí, o que acontece? Vamos combinar quando você senta. Já sentou para comer depois de uma DR? Gente, aquela comida entala, né? É porque você não tá no rest and digest. Você veio, sentou numa reunião, parei, aquela comida parou mesmo. E junta isso,
que a pessoa que tá num perfil ansioso come o quê, gente? Nunca vi uma pessoa chegar e falar assim, Ai, doutora, eu só tô tão ansiosa, eu tô bobagem. comendo repolho, Chocolate. tô comendo batata doce. Chocolate, tô começando a ficar ansiosa. Então, a pessoa Então, ansiosa tô me come segurando. isso. Não tem, ela já tem ela já tem um alimento que ela, como ela tá ansiosa, ela tá buscando uma compensação, ela já vai ali nesse alimento. E na pandemia trouxe muito bebida alcoólica, né? Que é outra coisa muito ruim pro intestino. Mas assim, isso não faz parte do eixo, mas é um complementar. Então a pessoa já tá lá. Como é que come a pessoa ansiosa, gente? 5 minutos. Não mastiga, rápido. come em pé, nem respira. Tá, soma essas duas coisas, agora vamos voltar pro eixo. Então, diminui a produção de ácido. Cai ali um alimento inflamatório, mal mastigado, que tinha que sair do teu estômago em pouco tempo, ficar lá mais tempo, já dá a sensação de empachamento, né? Fiz que você falou que a comida entala realmente. Vai pedaço inteiro pro intestino. Quando chega no intestino, que ele não tá pronto para absorver a parede do intestino, as bactérias começam a fazer festa. Pensa um lugar quente e úmido com comida. Uhul! Banquete total. Começa a putrefar ou fermentar esse alimento, né? Geram gases de extensão. Você vai mudando a microbiota intestinal, ela deixa de ser uma microbiota amiga, porque a microbiota amiga, lembra aquela que eu falei que fala com o sistema imune, sinaliza, olha, tá tudo bem, nós não vamos produzir nada inflamatório, tá tudo tranquilo aqui. E pense que essa sinalização com o cérebro, ela é contínua, né? Eles são ligados, já vou explicar. Tá. Então, produziu essas substâncias, a microbiota já não tá tão boa. A microbiota boa é aquela que mantém um muco grande. As bactérias não conseguem chegar nessas células do intestino, que são as nossas célulazinhas que tem ali que fica bem. As célulazinhas estão grudadas, não deixa passar nada maior, tá tudo certo. Começou a chegar esse alimento mal digerido, começou a chegar alimento inflamatório, aí começa a não reparar, né? Porque não tem ácido, não tem enzima, começa a modificar muito esse processo digestivo. Esses alimentos inflamam o epitélio intestinal. Aí sim, diminui o muco, a bactéria boa que está lá para segurar o muco alto não está mais. A bactéria que está lá para deixar as células grudadinhas não está mais. Substâncias maiores começam a passar, como se o intestino tivesse rachado, rachaduras, a gente chama de leaky gut. É ruim a tradução, seria intestino vazante. Né? A gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Começa a passar substâncias proteicas maiores, sistema imune ali embaixo, 85%. E ele começa a fazer um processo inflamatório crônico de baixa intensidade. Ele não é para receber tudo isso daí. Então, essas sinalizações vão para o teu cérebro. Neurotransmissores que o intestino produz, serotonina, dopamina, começa a ter uma deficiência desse neurotransmissor. Então, por aí você já começa a entender a bagunça que vai, né? Tudo isso sinaliza para o teu cérebro através do vago, que é esse sistema nervoso parasimpático que liga o intestino com o cérebro, né? Então, essas sinalizações, elas vão tanto pelo nervo vago, tanto pelas células imunes, tanto pelas substâncias que viajam pelo sangue, que não tinham que passar e passam. E a gente fala que quando tem leaky gut, que é o intestino vazante, a gente tem o leaky brain. Isso passa a membrana hematoencefálica, entra no teu cérebro. Então, ali começa a ter mais formação de glutamato, mais excitabilidade neuronal, né? Entra mais sódio e cálcio do que tinha que entrar. Então, uma pessoa que ela está excitada neuronalmente falando, ela perde foco, ela perde concentração, diminui o BNDF, que é outra substância, a pessoa perde a capacidade de memória. Então, isso é um ciclo. E isso, para nós, é assim, como 1 mais 1 é 2, né? Mas só que pensa a gente explicar isso para um paciente, né? E então, tanto pode vir dali ou daqui. Vamos supor que uma menina super fitizeira, nem sei se assim se fala, né? Vocês me explicam que vocês estão perdendo. Emília, tá tudo bem. A menina que é super fitizeira, tá super bem, mas tá num relacionamento tóxico, tá se separando. Vai vir mensagem de lá para cá. Medo, angústia, vai começar a sinalizar. Aí dificulta a digestão, começa com escolha alimentar ruim por causa de falta de neurotransmissor, vai buscar uma compensação, acontece isso. Ou você tá com o teu cérebro, vem de cima para baixo, né, do pensamento, ou você tá com o teu pensamento super legal, mas é uma pessoa que tem alimentação inflamatória. Todos os dias inflamação, você vai mudar a microbiota, você vai diminuir o muco, você vai aumentar o espaço entre as células e vai para lá de novo. E depois um já vira o outro, né? Um já vira o outro porque você não sabe mais para onde vai. E hoje é uma época, né, meninas, que a gente muito se alimenta e pouco se nutre. Se você for ver, o número de processados e ultraprocessados estourou. Eu gosto muito de número, né? Eu sou uma menina estatística. Então, eu vi o programa de orçamento familiar que o IBGE fez. De 2012 para 2013, diminuiu o consumo de quilo de feijão per capita anual de 14 para 5,9. Falei, feijão, jantarada, feijão, amigo do brasileiro, comida de verdade. Aumentou processado nessa mesma época, 56%. Consumo de álcool aumentou entre jovens. Aquele tal do, como que é? Coisinho, vape. Esse aí, nossa, os meninos fumam aí. Ah, aquelas coisas eletrônicas? Isso, aumentou também. Então, tudo isso atinge o quê? A nossa microbiota.
Esses bichinhos que estão no intestino, que sinalizam, gente, aqui tá tudo bem, tá tudo desinflamado. Elas produzem substâncias anti-inflamatórias. Elas protegem contra o câncer. Mas como é que a gente alimenta essas bactérias boas? Com as fibras. As fibras dietéticas, que são as fibras dos carboidratos complexos. Né? E ainda isso, as meninas que querem emagrecer, né? Corta o quê? Corta carbo. Corta o bom, corta o ruim, corta o carbo. Aí come carne e alface. Não alimenta essas bactérias também. A gente tem que ter carboidrato complexo para alimentar essas bichinhas boas que vão manter todo esse sistema legal. E na compensação, caso venha de lá para cá, a gente tem que ter bactéria boa. Porque a bactéria no intestino é assim. Lembra aquela placa de paia que a gente tinha no laboratório? Você jogava uma coisa lá para ver se nascia? Sim, aquela Se semeava. transparentinha. Tá, mas então eu vou jogar aqui essa comida, que eu quero pesquisar essa bactéria. Se tiver ela vai crescer, porque a comida dela tá aqui. Intestino é a mesma coisa. Se eu como muita proteína, eu vou alimentar bactérias proteolíticas, que comem proteína. Essas não são as boas. Se eu jogo gordura ruim, cresce aquelas bactérias que gostam de gordura ruim. Então, todas lá. Só que você aumenta ou não, de acordo com o que você alimenta elas. Poxa, como é preciso, assim, um profissional que entenda disso para que te ajude, né? Porque isso é muito particular. Porque eu fiquei me identificando. Nossa, eu não como muito carne, mas eu como muita batata frita. Eu viveria de batata frita. Aí eu não preciso de carne. Eu não preciso de carne, mas eu preciso de batata frita. Eu fiquei pensando, nossa, os meus bichinhos da batata frita, do óleo, ao contrário, amiga, da gordura. eu preciso de carne. Tá criando bactéria que come batata frita lá dentro. Só isso, deixa eu te dizer. Eu já preciso muito de As carne, bactérias estão com a né? plaquinha do M, do McDonald's, assim. Vai vir. É que é isso. Daí como você tem vai que criar entender. bactéria que não sinaliza coisa boa. Né? Essa que é a questão. E as pessoas ficam muito ligadas hoje, o que eu vejo? Que estão começando a entender, mas o entendimento é assim, né? De todo ser humano que gosta de comer alguma coisa, né? Eu comi, mas eu não passei mal. Não, gente, não é assim. Você comeu, não passou mal, mas você não alimentou nada de bom lá. Né? Então, assim, a pessoa só troca a alimentação quando ela realmente está passando mal do intestino. E nesses eixos, o que a gente percebe? Às vezes você não tem um sintoma do intestino, mas você tem um problema no intestino. Você tem um estímulo do sistema imune que está ali. Né? Então, às vezes a pessoa tem a porta de entrada para uma doença autoimune. Você tem diarreia? Não. Você tem obstipação? Não. Mas você tem uma doença autoimune. Ali está a porta de entrada para desencadear as pessoas predispostas geneticamente. Por quê? Porque lembra que eu falei que abrem umas rachaduras? Passam substâncias proteicas maiores, que o teu sistema imune olha e fala, pode, isso aqui é parecido ali com articulação, artrite reumatoide. A grosso modo, tá, gente? Pra gente não explicar. Parecido com a tireoide. Tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto é uma doença que começa no intestino. É um hipotireoidismo intestinal, né? Tem outras causas de hipotireoidismo. Então, assim, realmente não existe a especialidade de medicina integrativa, mas existe sim, depois que se estuda microbiota, e eu acho que como todo paciente quer ser visto, integrado, né? Eu não quero ver só isso aqui, eu quero que me olhe inteiro, me olhe aqui inteiro, veja que está tudo errado comigo ou não, o que está certo. E a microbiota obrigatoriamente faz isso com a gente. Então, quando você vai tratar um paciente, síndrome do intestino irritável, daqui a pouco tempo atrás, sem a gente entender o eixo cérebro-intestino, era considerada uma doença psiquiátrica. Sim. Né? Hoje não, hoje a gente já entende o eixo cérebro-intestino. Autismo, transtorno do espectro autista, totalmente ligado com o intestino. Hoje é considerado uma doença autoimune, começa no intestino. Você vai começar a atender uma criança autista, você imagina que já tem a questão de excitação neuronal, já tem as questões ali. Então, a gente tira todas as toxinas ambientais, a gente tira tudo que é alergênico, tudo que é imunogênico. Então, tira trigo, tira leite, tira açúcar, porque senão você não ajuda o cérebro dessa criança a normalizar. Ele é um cérebro inflamado. Então, a questão alimentar entra muito. Trabalhos bem legais para a gente extrapolar, não ficar só pegando doença. Nos Estados Unidos, eles fazem isso. Então, por exemplo, a professora da escola não sabe o que as crianças comem. Por um determinado período, não lembro se é 3 ou 4 semanas, eles colocaram, não sei de que grupo que as pessoas gostariam de ser, mas enfim, pegaram umas criancinhas que comiam só porcaria, liberava lá na sala, tinha balinha, tinha que troço, as crianças comiam isso no recreio. E na outra... Chama minhas filhas. Aí na outra, acho que as crianças foram sorteadas, né? Que se fosse escolher, tava todo mundo nessa sala. E na outra, só uma alimentação saudável. E a professora... E na outra, a professora tinha que descrever o comportamento das crianças. Qual era mais ativa, qual era mais irrequieta, qual era mais agressiva, qual era menos comportada, qual que tinha o melhor rendimento. E isso bate com a alimentação. Bate com a alimentação. Né? Então, isso é uma coisa que eu amo, né, gente? Total, doutora. É um troço fascinante. Nossa. Se a gente for parar pra pensar. Isso eu noto muito, porque eu, assim, né, eu tive um caso de perda de peso grande, né, e, assim, de ter estruturado toda a minha alimentação. E por menos que eu comesse, mas eu comia direito, eu não tava, assim,
que eu tinha disposição, eu fazia as coisas sem cansar, eu não tinha dor de cabeça, eu fazia, assim, 1 milhão de coisas todos os dias. E hoje que eu como, que eu tô, assim, meio, né, desregulada, nossa, às vezes eu tô cansada e tô mal e tô, sabe, assim, não tem aquela coisa, parece assim que o teu ânimo some. E eu tenho essa consciência que realmente faz muita diferença, porque eu já tive dos dois lados. E agora eu tô lutando pra ir pro outro. Até a gente tava brincando antes, que a gente levantou uns dados, né, falando assim, se você é feliz, provavelmente teu intestino também é mais saudável, né, porque isso é uma coisa ligada na outra, né, tu começa a ficar mais irritada, mais cansada, mais chateada. E essa questão do intestino saudável, uma vez eu vi um profissional falando bem assim, não adianta você querer começar uma dieta, é a mesma coisa que colocar um peixe saudável num aquário sujo, né? E eu achei muito legal essa associação, porque às vezes tu quer começar uma dieta, começar a comer bem, e como é que a gente pode fazer assim com nossos bichinhos, doutora? Agora eu queria entender isso, né? Porque você tá ali comendo mal, e seus bichinhos estão totalmente fora da casinha. Totalmente fora da casinha. Como é que a gente começa a deixar eles melhores, assim? Porque isso ficou na minha mente desse profissional falar isso, né? De não adianta jogar um peixe saudável num aquário sujo. Né? Existe essa suco detox? Como que tem como ir mudando isso? Eu queria o suco detox. Tem. Você veja, a microbiota é um troço bem interessante. Ela responde muito bem. Quando a gente quer começar, sintomas principalmente, né? Quando a gente está tratando alguma doença de intestino, você começa a comer bem, você não sente. Eu vou fazer o contrário. Quando você vai num restaurante e come mal, comer uma coisa contaminada, às vezes você não sai nem do restaurante, né? Pensa que às vezes você ficou 2 horas no restaurante, nossa, mas já atingiu meu estômago, meu intestino, já as bactérias já estão lá, já estão fazendo uma mudança. O bom é a mesma coisa. Você começa a comer bem, você já começa a modular a tua microbiota em 24 horas. Só que a gente não sente, né? A gente está modulando a microbiota. Que legal. A gente é injusto, né? Porque o bem a gente não vê tanto. O mal, rapidinho, já né? vi. O bem, não parece que não tá dando efeito, parece que tá demorando. Mas é isso, você já começa a modular ela em 24 horas. Né? A gente costuma dizer que 2 horas de DDR você já tá modulando a tua microbiota de estresse. Então, a gente briga em menos que 2 horas por vez. Timing pra DR, meia hora acabou. O resto é só amanhã você não mudou. Notícia boa, né? Gostei. Fica Então, uma quer dizer, semaninha, 24 horas, você comer batata frita, já dá uma... Já dá. Não, é que daí isso você começa a modular. Começa a modular. Começa a mudar. E os sintomas, se a pessoa tem sintoma de estufamento, a questão de ir no banheiro, né? As meninas que a gente pega muito obstipação crônica, às vezes 2, 3, até 15 dias sem evacuar, que é esse negócio do enfesado que você falou. Gente, né? Que realmente o que as toxinas ficam ali, começa a passar para a parede do intestino, a ausência de neurotransmissor, o desequilíbrio de neurotransmissor, a mulher é enfesada mesmo. Não recomendo uma briga com uma pessoa dessa. Então, assim, tem tudo isso. Tem a ver, né? O comportamento com isso daí. Então, quando a gente começa a modular a microbiota, você já sente ali, você já sente isso daí que você falou, bem-estar, disposição. Só que pra gente mudar completamente, manter, isso é alimentação. Não tem nenhum remédio que vai fazer pra você. Né? Então a pessoa pensa assim, doutora, por quanto tempo com essa dieta aí que eu tô recebendo? Dieta é faculdade, gente, tem começo, meio e fim, não existe isso. Existe, eu quero mudar minha microbiota, eu sei que ela fala com o meu cérebro, eu sei que ela fala com o meu coração, eu sei que ela fala com... Eu quero uma vida mais saudável, uma longevidade sem problema. Então o que a gente tem que fazer? É uma escolha alimentar para a vida. Né? Claro que aqui a gente não tá falando que ninguém vai comer nada errado a vida inteira, mas o problema hoje, gente, é que a pessoa come errado de manhã até o final do dia. Eu até estava vendo uma neuropsiquiatra falando. Gente, esse diagnóstico de TDAH lá, que faz lá, né? Da criança super agitada. Gente, ela acorda e dorme comendo pirulito, comendo doce. O que você acha? Glicose no sangue dessa criança. E com o a celular na mão. inflamação a nível do cérebro. Exatamente. Então, é muito diagnóstico baseado num estilo de vida completamente inadequado. A criança tem que dormir cedo, tem que ter o repouso, tem que acordar cedo, tem que comer comida de verdade. Né? Tem que estar se alimentando bem. No final de semana ela vai na avó, vai dar doce. Gente, isso não vai estragar a microbiota, tá? Isso não vai. Então, é o que a gente faz no grosso do tempo. Final de semana a gente come errado, ou sai, ou vai na sogra. Então pode fazer o dia do lixo. Um dia do lixo não vai estragar a tua microbiota. E assim, a gente tem um sistema de equilíbrio, né? O nosso corpo é fantástico. A gente tá toda hora tentando reparar, né? O nosso corpo, ele vai contra a gente. Às vezes a gente estraga, o corpo repara. Tá lá trabalhandinho. Né? Só que uma hora a gente perde esse equilíbrio. Tem gente que perde antes, tem gente que perde com mais tempo. Por quê? Por causa da resiliência intestinal, a capacidade do intestino de se adaptar. Então, quando a gente nasce, até 5 anos de idade, fecha a microbiota, vamos assim dizer. Formou a microbiota, ela já tem característica adulta.
Com 5 anos? Antes era 2. Antes era Nossa. 2 anos, né? Daí a gente falou assim, nossa, fechou uma porta, mas abriu uma janela. Foi para 5 anos, que é um período maior que a gente tem para modular. Então, o que tem até aqui que a gente pode fazer de benefício para microbiota? Eu sempre falo que uma herança que a gente pode passar para o filho da gente é uma microbiota boa, né? Porque isso é menos alergia na infância, menos obesidade, menos ansiedade. Então, você já vai promover a curto, claro que a médio e a longo prazo, uma saúde para esse indivíduo, né? Então, já tem Canadá, começou com isso, com programação metabólica gestacional. Começar com a mãe, peso, trocar amálgama, trocar um monte de coisa, programar a mãe, porque se ela também... Trocar amálgama? Como assim? Meu Deus. Restauração cinza. Ai, meu Deus. Não. Porque a microbiota da boca fala muito com a microbiota do intestino. Muito, muito. E sabe esses enxaguantes? Esses troços? Aham. A pessoa fala assim, eu tô com mau hálito, faço todo dia esse Cepacol aí. Não, gente, não faz. Provavelmente é uma falta de acidez, você tem pouca digestão de proteína, a proteína fica mais tempo ali, ela putrefa. Sabe a chequeira quando guarda no carro? Você esqueceu da Ah. A academia? maromba? Abre 3 dias Sim, depois? Fica terrível. É aquela proteína no estômago. Então, não faz isso. Vai ver o teu trato digestivo se tá legal, porque a litose O mau hálito, né? O mau hálito não é daqui, né? pode Não- ser da pode via ser, mas vem muito, respiratória, né? Quando pode a ser de um pessoa dente, de fica... um curativo, Aham. mas normalmente de um processo digestivo por falta É, de né? acidez incompleto. Então, se tem resto de comida que tinha que ter saído do teu estômago, não foi, porque não digeriu e fica ali, e aquele cheiro volta, né? Então, se você fica tampando esse sintoma, né? Que eu sempre digo para meus amigos do intestino, gente, com dor ou sem dor, nós vamos até o final, nós vamos descobrir a causa disso aqui, que nós temos que tratar a causa. Eu tô com halitose, Cepacol. Tô com dor de cabeça, analgésico. Não, né? A gente tá subindo o nosso nível de consciência, né? Eu Nossa, acho que nós virou vamos uma ter... chave Não, gigante eu aqui. acho que nós vamos ter uma nova geração. Eu acho que minhas filhas, eu vejo em casa, eu acho que elas já vão nascer com uma... Elas tendem a ter uma consciência que nós não temos, né? Veja, tudo isso que ela tá falando são detalhes. Ela vai saber dar essa herança pra filha dela. Eu não tenho mais o que fazer. Uma já tem 7, a outra tem 10. Aham. Tipo, Eu já tenho uma foi com 4, eu não então tenho eu como tenho um mudar, ano assim. ainda pra resolver. Muda muito, Mas muda eu muito. vejo que tem pessoas que já têm um outro nível de consciência. Eu me senti até constrangida. Esses dias eu fui dar vacina nas meninas, tava no lugar, no Pequeno Príncipe, né? Que só tem criancinhas lá. Eu nunca tinha ido, fui fazer a vacina lá e tinha umas bolachinhas na recepção. E tinha umas criancinhas brincando. Dá uma bolachinha pra ela. Dei uma bolachinha da mãe na hora, correu na minha mão, olhou a embalagem. Não, isso aqui tem tal coisa. Isso não pode dar pra eles ainda. Eu falei, como? Não dá bolacha pra um nenê? Todo nenê come bolacha. Sabe aquele neném bonitinho, aqueles 2 dentinhos raspando uma bolacha Maria assim? Isso, aqueles 2 dentes foi feito pra comer bolacha. Entendeu? A minha mãe quase teve um chilique comigo. Daí o Eduardo viu, se enganando. Marcela, você tá perdoada, toda mãe tá perdoada, né? Que eu sempre falo que mãe tem nome e o sobrenome é culpa. A gente sempre se culpa de alguma coisa. Mas isso é uma coisa da nossa geração, né? De que a gente estendia muito alimento da nossa mesa e puxava, criancinha, come também, alimento inflamatório. Morde essa vina, imagina a vina. Sim. Pelo amor. A gente não tinha esse conhecimento. O microbiota é de agora, que nem eu te falei. Isso tá vindo de agora. Né? Então, é uma questão que a gente traz. Então, programou a mãe, daí nasce o bebê. Então, não tomar antibiótico ideal até os 2 anos. A alimentação, já tem nutricionista especializada para ajudar a formar uma microbiota positiva. Porque depois do leite, como modulador da microbiota, né? Que você veja que a criança que nasce de cesárea, se ela for amamentada até 6 meses, com 2 anos, ela tem microbiota igual a do parto vaginal. Pra você ver o poder modulador do leite, né? Então, daí, depois disso, vem a alimentação sólida, introdução do alimento sólido. Então, a criança tem que estar comendo coisas boas. Não é açúcar, não é brigadeiro na primeira festa do primeiro ano que ela vai, não é refrigerante na mamadeira, como a gente vê, não é carboidrato simples. É fruta, é verdura, é coisa cozida em casa, né? Não é uma coisa que eu vou no McDonald's comprar uma batata frita e a criança chupando a batata frita. Não. Então, isso está inflamando, e aquilo ali formou a microbiota, 5 anos, vamos dizer que a maior parte fechou. É isso que ela vai levar para a vida dela. Então, quando a gente vê que as pessoas falam, nossa, doutora, mas eu não faço nada, eu faço uma coisinha de errado, e já me aciona todos esses eixos, né? Porque a tua microbiota, ela tem pouca resiliência. Nossa, eu tô levando o nível da microbiota. Eu acho que não é amigo do intestino, é amigo da microbiota. Eu acho que tem que Isso. levantar essa plaquinha, né? Hashtag sobe aqui o hashtag eu sou amiga da minha microbiota. Hashtag legal. amigos da microbiota. É verdade. É verdade, Gostei. você tem razão. E uma questão em relação a... Eu sempre falo, né? Todo mundo fala assim, você é o que você come. Eu já mudei. Mudou? Como Eu é falo que para é? meus pacientes que a gente é quem a gente alimenta. Então, se você quer boa saúde, amiga, você alimenta as suas bactérias. O que elas gostam, nem sempre é o que você gosta. Larinha, coloca uma bomba explodindo agora, assim. Ó. Momento eureka! Momento,
Quem você anda alimentando? Tipo, música suspense. Quem você anda alimentando. Mas olha... Mas não faz razão? Faz, total. É a Total mesma coisa se a gente razão. for levar pro lado da mente, né? Você tá alimentando pensamentos bons ou pensamentos ruins? Você tá alimentando coisas boas ou coisas ruins? Você tá alimentando comidas boas ou comidas ruins? Não, você tá Não. alimentando microbiotas E eu, gente, boas ou gente, microbiotas eu já sou ruins. chata, eu vou puxar tudo para os meus critérios. Tem umas os meus pacientes falam, doutora, você vai falar que isso é do intestino também, né? Eu falo, desculpa, eu não, gente, a ciência, science, sorry. Intestino, escolhi a área certa. Não, porque eu tenho, gente, que me recuperar, porque eu tenho um trauma. Porque antes, quando a gente passava, eu fiz Você tinha cirurgia que ter uma geral. comunidade, amigos da microbiota. Eu quero. Gente, tô começando hoje, já tenho 2, estamos começando agora. Rebeca também é. Rebeca é Voluntárias. amiga da microbiota. Já temos Érica, síntese, Clebiane, 3 com 6. Marinha. Olha Já aí, ó. já Já é uma comunidade, já. é uma comunidade de peso, né? Vamos começar aqui. Vou querer foto em selfie para nossa primeira postagem, amigas da microbiota. Vamos fazer o blog da microbiota. Chama isso de teu. Não, a Rebeca sabe que tem coisa melhor. Lá no meu consultório tem um cocôzinho feliz. Então o paciente chega, É o emoji, é teu ele emoji. chega com aquela cara assim. Primeiro ele vem meio assim, né? Na consulta. Depois ele chega. Foi no banheiro? Intestino tá bom. Cocôzinho feliz. Liberou o cocôzinho feliz. Sabe aquele que não briga com você, não te machuca, não. Ai, doutora, Cocôzinho boa. feliz. Vamos lá. Qual Eu que é o tenho. cocô bonito, o cocô legal, assim? Gente, o cocô legal é o cocô da Nike, né? Ah, É aquele que sai no formatinho da Nike, um pedaço. aham. Ele é autolimpante, né? Porque o ânus é uma estrutura autolimpante, então ele vai pra fora, as preguinhas em volta. Como assim, ele é autolimpante? Quem faz chuca não precisa ficar limpando. Estraga Não. as microbiotas, Vai, estraga. né? Estraga. Então, assim, mas quando você tá ali no ato de evacuar, então é um movimento evacuatório que sai com facilidade, né? Se chega ali em 5 minutos, tem que resolver. Então, não fica com o celular, gente, no banheiro, pelo amor de Deus, né? Primeiro que você alonga o tempo e não é higiênico, tá? Então, daí de 5 Hemorroidas. passa pra 10, passa pra 15. Quem tem hemorroida é super... Eu fiz lá também um podcast com o coloprocto, é super hereditário. Então, se a tua família tem, ó... que nem, levanta e cai de pé, né? Vai embora do banheiro. Então, é pra ser uma situação fácil, né? Você tem que respeitar esse reflexo que a gente chama de gastrocólico. Comeu, opa, sentiu um movimentinho, vai pro seu banheiro e senta no trono, né? Não fala pra filha. Mãe, tô vontade de ir no banheiro. Não, nós estamos no shopping, filha, segura. Não faz isso, pelo amor de Deus. Que é por isso que a gente tem 90% de mulher constipada, né? Porque a gente corta esse reflexo e o teu intestino ele vai se adaptar a isso. Então vem, corta, daqui a pouco não vai mais no banheiro. E daí começa a acumular lá, começa a chupar água do intestino, que nem você falou. Aham. As fezes ficam mais endurecidas, mas dificuldade de criança. Você vai tentar fazer cocô, já tá um pouquinho duro. Não faz, segura. E vai ficando um trauma isso. Mas enfim, é para ser um movimento fácil, onde você não precisa limpar muito o bumbum, mas o ideal depois de você evacuar, também é uma coisa que já não tem mais, é o chuveirinho, né, gente? Bidê. Esses dias eu fiz uma enquete. Vocês conhecem bidê? Tiraram, gente, a decoração Você não do acha banheiro. mais. Não tem mais não bidê. acha mais. Mas é o ideal, Mas não tem é o uma papel coisa. higiênico nem lenço umedecido. Mas tem uma coisa, agora saiu o bidê, mas entra aquelas torneirinhas do lado do... Aquelas... chuveirinho. Tem, é verdade. Na minha casa não tem nenhum, não. Você veja, minha casa, tem o tá? chuveirinho, a mim entregaram com o chuveiro. Então, isso é legal. Porque a limpeza ideal é a lavagem, né? Não lavagem lá dentro, gente, do intestino, que a gente faz lavagem do intestino. É por não. isso que eu te falei, tem É gente que lavagem da região... faz as não, lavagens, não, assim. lavagem da região anal. E daí você, pronto, tá feito o negócio. Então, a gente tem a escala das fezes, né? Que é a escala de Bristol. Que eu sempre falo, veja e me fala, não precisa trazer o cocô, tira foto, não precisa trazer, eu acredito plenamente nos meus pacientes, né? Tô fazendo um e-book. É o tipo 1, é o tipo 2. Qual que é o seu, tipo querido? 3. Dá uma olhada no e-book que a tia tem aqui. O que você acha que tá mais parecido do teu? Né? E tem que olhar, gente, né? Porque como você falou ali, quanto o intestino reflete a nossa saúde, né? Eu até falo, não falo mais nem cocô, eu falo resíduo digestivo, né? Como está o seu resíduo digestivo? Porque a gente tem que olhar. Eu fiz esses dias um post, né? Se você é Elsa, que você let it go, ou se você é Sherlock Holmes. Porque fica daí você pesquisando. olha lá, cheira. Já entendi. Porque se tem resto de fezes, de comida nas fezes, né? Que nem eu falei, às vezes tá vindo resto de comida, isso não é normal. Se tem gordura, se tem sangue, se tem muco, Pô, se você tá muito comeu rachado, se 10 tá muito. milho lá, não é normal? Saiu milho? O milho pode ser inteiro. E até isso é uma coisa que a gente faz, sabe pra quê? Pois é, né? O milho é curioso. A gente faz até. Ó, tá ligada no milho. É batata frita e milho ali. Ela come a batata frita e joga o milho pra compensar. Vamos ver se dá uma saúde no meu intestino aqui. Vai, fala do milho. Não, deixa eu só um parênteses. Olha, a batata frita foi bem, o milho persiste. Não
a vida some. Sabe o que a gente faz do milho? A gente faz uma avaliação de como que tá o trânsito intestinal. Então, se você elimina em 18 a 24 horas, até 24 horas, né? 18 a 24, 18 seria ideal, 12 a 18, o teu trânsito tá legal, senão ele tá já um pouco lentificado e tal. Então, come o milho 18 todo a dia. 24 horas. É igual Beterraba também. Mas é que tem gente que se perde, às vezes, na beterraba, né? Não comeu muito, não fica muito vermelhinho. A pessoa, opa, não tô com certeza. O milho é tiro e queda, Milho né? é tiro e queda. Milho tá lá, pode comer. 18 horas. É verdade, né? Que legal. Então, tem isso. Então, assim... Tem mas, que quebrar gente... esse tabu, né? É. De achar que, pô, é vergonhoso eu Mas falar. você sabe que com as minhas filhas, né, a doutora falou assim, as minhas filhas, a mais velha principalmente, assim, ela já foi festa de aniversário, mãe, quero fazer cocô, festa de aniversário, shopping, qualquer lugar, assim, às vezes restaurante. Então, minha filha, vamos lá. Mas você tá de parabéns, são poucas as mães que E fazem eu, isso. tipo, eu não dou bola, assim, sabe? Isso Não me importo com isso, importante. Isso é uma sabe? necessidade fisiológica da gente, não tem que Uhum. cortar. E por quê? Por causa de aparência. Ai, não, nós estamos no mercado. Larga o carrinho, gente. Tem Eu já banheiro fui em ali, não tem? restaurante, tipo, mãe, quero fazer Se não cocô. tem banheiro, tudo bem, filha, vamos pra Carrega um casa. alquinho na bolsa. Então tudo isso é importante, né? E como você falou, desmistificar, porque a gente fala de pele tranquilamente, você fala de uma unha tua que tá toda podre com fungo, né? Você fala de acne, você fala de não sei o quê, e o teu cocô. Não, principalmente os homens, né? Como é que você está... Tudo bem. Eu falo, o que seria esse tudo bem? Vamos só, eu queria entender aqui um pouquinho. Aí a gente vai entrando, né? Porque tudo bem, porque às vezes nem olha, não sabe. Então pula porque, tipo, tá tudo bem. Vou perguntar para os universitários, depois eu te falo. Então, assim, realmente falar de fezes é uma situação às vezes complicada, mas ela traduz exatamente o nosso processo digestivo como tá. Então, a gente tem que abordar. Né? Então, quem vai fazer consulta, a gente vai fazer um relatório do cocô. Tem umas fezes que sai tipo assim, né? Tudo de bolinha, né? Isso é porque é falta É que de nem líquido, cabrito, falta né? de água. É, o que- na as cabrita fezes é- ressecadas, Não é né? cabrito, Então, por isso a gente é fala sair num carneiro. pedaço só, porque ela tem consistência, né? Quanto mais ressecada vai ficando, mais difícil se eliminar. Então, você elimina um pedacinho, elimina outro pedacinho. ele vai Isso é saindo em água bolinha. mesmo, água. Gestão de água Tem- é outras olha, coisas. hoje, né, todo mundo pelo intestino tá na moda, aí eu trato o intestino. Toma prebiótico, toma probiótico, toma fibra, toma água. Quando a gente pega uma amostra, que nem eu, viciada, né, que são pacientes de constipação desde 18 anos. Eu lembro que minha mãe falava que eu era obstipado. Sim. Então, o intestino, ao longo do tempo, com obstipação, ele vai desenvolvendo certas características, né? É um intestino que ele vai ficando sem a força de contração, porque ele vai ficando muito tempo cheio, muito tempo... como que eu vou falar? Da gente falaria? Larciado? Uhum. Né? Então, ele vai perdendo a laceado, força de eu vi. contração, ele vai ficando com Aham. toxinas, ele vai ficando inflamado. Então, tem mais probabilidade de vertículo, de hemorroida, de câncer. Então, quando a gente pega toma uma fibra ali que vai no banheiro em 2 dias. Não vai. Então, a gente tem várias questões para fazer, né? Não é só alimentar da fibra, não é só hidratar da água. A gente, às vezes, tem que dar procinético, tem que descobrir se tem hipotireoidismo, outras coisas que afetam a movimentação intestinal. Então, não é uma coisa fácil, assim, de tratar intestino, como todo mundo acha, né? E eu sou muito... eu sou meio... Bruxa. Não, também. Gosto de fazer um caldeirão, gente. Eu estudo Magia. naturopatia, alimentos que curam. Tudo isso. Porque, inclusive, quando a gente vai tratar a ansiedade, eu gosto muito de tratar isso. Né? Os fitoterápicos, da gente ver como é que a gente pode regular os neurotransmissores com os fitoterápicos e alimentação. Tem alimentos ricos em triptofano, né? Então tá com problema de dormir, vamos fazer um shake à noite ali, um shake com whey de baunilha, né? Que é uma proteína que entra fácil, não vai sobrecarregar ali o teu digestivo, com banana, com chocolate amargo. Vai dormir mais tranquilinha. Assim como tem alimento que excita... Chocolate amargo, triptofano, né? Que vai ajudar na formação de serotonina, melatonina. Então, assim, os alimentos curam, né? E eu sou fã daquele cara Hipócrates, né? Velhinho, aquele pai da medicina. E ele já falava, né? Não tinha exame que nem a gente, não tinha os métodos de avaliação de consulta, de protocolo. Mas só por observação, né? Que a gente chama de método observacional, ele falava, toda doença começa no intestino. Cara, 2000 anos. Pra lá, de bolinha. Então, assim, e hoje a gente tem tanta coisa, a gente olha isso e tá, não vamos fazer nada, gente? Não vamos começar a conscientizar a população? Não vamos começar a fazer... Por exemplo, o sódio. Sódio, o que fala do sódio? Faz só pressão alta, né? Nossa, sódio condenado, sal. E o açúcar, gente? É que a pessoa baixa Vamos a pressão, falar do coloca açúcar? um pouquinho embaixo da língua de sal. Vamos falar do açúcar, de alimento inflamatório, que tá ali prejudicando a microbiota diretamente, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ver. Então, eu gosto muito de tratar essas questões da ansiedade e da depressão. Primeiro isso, explicando a pessoa que ela pode, sim, mudar o estilo de vida, isso ajuda muito, né? Atividade física, eu também sou médica do esporte, uma especialidade minha, que eu fiz justo para aliar essas coisas também, né? Tem muita menina que perde muita massa magra com problema no intestino de muito tempo. Então, fazer esse processo de hipertrofia compensatória saudável. E a questão
do paciente mudar esse estilo de vida. Poxa, então o que, que eu posso fazer pra me tranquilizar, né? Porque ele tá no olho do furacão, né, gente? O cara que tá, ou a pessoa que tá ali num processo, ele não tava vendo mais nada, né? Então, horário de dormir, o que comer, quando comer, né? Faz atividade física, isso diretamente melhora a depressão e a ansiedade, né? Que tem muita gente que trata com isso. Melhora a microbiota. Microbiota de gente sedentária, microbiota de gente que se movimenta é outra. Olha só. Né? Então, atividade física influencia na microbiota. Então, a gente vai ver tudo isso, vai colocar tudo isso para o paciente, essa visão integrada mesmo, a gente olhar ele, olha, eu sempre falo que a gente é consultor, né? Então, eu coloco no teu checklist o que nós vamos começar aqui a fazer. E entra a fitoterapia, entra os alimentos como base do tratamento. Porque eu acho que se a gente começar a dar muita medicação, a gente vai ficar igual a medicina tradicional. Nós vamos começar a consertar sintoma e não tratar causa. E aquilo ali é temporário. Então, o nosso objetivo a gente não é ser uma bengala para a vida inteira do paciente. Ele tem que entender o processo e ele tem que depois manter isso. É uma autocura. As rédeas da saúde estão na nossa mão, na verdade. A gente consegue, enquanto a gente está numa janela de sintoma e não de doença, nós estamos completamente numa janela de oportunidade de prevenção. Né? Opa, tá acontecendo uma coisa aqui, um sinalizador, um marcador, realmente, tô muito ansioso. E a gente sabe que a ansiedade, infelizmente, ela vai derivar em outros problemas mais graves mentais, né? Às vezes isso aqui é um começo. Então, se a pessoa recebe, porque é ansioso, né, gente? Quem que não vai ter um momento ansioso na vida? Todos nós. Se já não tivermos, vamos ter, né? Um momento mais triste, de depressão. Mas isso, e ainda mais pessoas que têm tendência... Isso pode virar um problema grave, né? Então, recorrência, a gente foi isso que você falou, né? Alto número de suicídio. Eu me choco quando a gente vê que nos Estados Unidos, cada 5 crianças, um tem problema mental. Gente, criança. Aí veio um piazinho lá esses dias, filho de uma pacientinha minha. Ai, doutora, eu tô ansioso. Eu falo, gente, ansioso eu fui aprender acho que com 38 anos o que era. Eu anotava o paciente. É que mãe e pai ansiedade. Fala, né? Não, mas tipo de comer, de ter compulsão, né? Então, assim, a gente não tinha esse perfil. Com 14 anos que a gente tava fazendo, gente. Eu, na época, tava brincando de boneca, pra falar a verdade. Então, a gente corria na rua, a gente brincava de bicicleta, a gente não tava parado. Hoje vem pai pedir pra gente não deixar fazer educação física, pedir atestado. Nossa. Por quê? Mas que Porque a coisa, criança que não absurdo. quer, a criança não quer, porque cansa, porque sua, porque ai que chato, porque eu vou levar bolada na cabeça, eu tenho que concorrer, eu tenho que fazer... Porque hoje a nossa sociedade, como você falou, é imediatista e no celular. No celular a gente manda, né? Aliás, celular frita receptor de dopamina. Porque aquilo ali é para uma compensação imediata. Então, o que a gente aprende? A gente aprende a estimular um sistema nervoso de uma forma que ele só te traz recompensa. Então, eu tô num joguinho. Legal, perdi. Ai, que chato, mudo. Nós estamos numa conversa de amigo. Ai, amiga, um dia vou falar uma coisa. Ah, esse assunto é meio chato, mas eu escuto, eu socializo, eu aprendo. Esse assunto é meio chato. Num jogo, eu entendo que uma hora eu ganho, uma hora eu perco, que tem regras. E hoje a gente não tá mais nisso. As crianças não querem isso. Ai, filha, vem cá, dá oi assim, pros amigos da mãe aqui. Ai, são chatos, vou ficar aqui no quarto. Não, a gente desce, conversa, socializa, vai com teu pai no mercado, aprende a dar oi pro zelador, pro porteiro, pedir um desconto, negociar. Hoje as pessoas não têm mais essa amplitude social, né? Que a gente tinha, que a gente participava. Tá só no celular, tá só no que gosta, só no que condiz, só no que faz bem, isso frita a dopamina. Aí é uma pessoa que cara a cara não sabe, não desenvolve, não fala. A gente perdeu essa capacidade. Tanto que olha como é grave isso. Lá nos Estados Unidos, tinha um número X de palavras que você tinha que completar com 2 anos. Pra dizer que a criança tinha um desenvolvimento normal. Discretamente, passaram para 3 anos. Gente, Sociedade de Pediatria, vamos conversar com a sociedade, vamos conversar com o governo. O que está acontecendo com as nossas crianças, que elas não estão desenvolvendo mais a fala na época esperada? Não desenvolve com o celular. Porque não precisa falar com o celular, né? Então, isso é grave. A gente está vivendo realmente um momento para a saúde grave. E acho que esses estudos vêm, essa conscientização de realmente o que a gente come importa, impacta nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E se a gente quer buscar saúde de verdade, não espere uma pílula mágica, não espere um médico resolver isso para você. Porque o que impacta diretamente na nossa saúde, na qualidade, na manutenção da nossa saúde, é o que a gente faz todo dia. Exato. Treinou todo dia? Legal. Né? Comeu todo dia bem? Final de semana, chutei pau da barraca lá longe que nem vi. Retoma. Mas você não tá 90% do tempo no ruim, você tá 90% do tempo no bom. E a gente tem que trazer isso, né? Então, quando a gente vai mais a profundo nas alimentações, a questão de trigo, né? Trigo é uma partícula altamente modificada. Ninguém fala nada. O trigo de hoje não é o trigo que a gente viu nossos avós comiam lá atrás. Não é. É altamente modificada. O trigo hoje é uma partícula imunogênica. Ele aciona o teu sistema imune. Alguém quer ficar acionando o sistema imune de brincadeira toda hora? Eu não. Meu Deus. Né? Então, assim, quando a gente vai falar de alimentação, e não passa fome, gente, não passa fome, porque hoje tem muita opção. Quando a gente pegava uma pessoa celíaca, né, que eu comecei a atender em 98, não tinha opção. Hoje você vai em restaurante, aí tem opção. Celíaca, Era com tudo trigo, sem branquinho, trigo. magrinho.
É, Você não conseguia comer quase nada. é verdade, só tinha coisa ruim, né? Se tinha coisa sem trigo. Hoje tem coisas maravilhosas, né? Então, essa consciência. E tem muita gente nos Estados Unidos, tá vindo uma linha de pessoas que estão optando, não quero ter meu trigo. Você tem um problema? Não, não quero. Porque eu sei que isso é inflamatório, aquilo é inflamatório, aquilo é inflamatório, eu quero tirar. Tanto que tem uma linha de pesquisa em relação a grãos nos Estados Unidos para tentar tornar o trigo menos imunogênico, menos ruim do que eles deixaram, né? Porque o trigo é ótimo como sucesso financeiro para agricultura, né? Não para saúde. Eles tornaram realmente um super grão. Então, ele é uma proteína vegetal espessante que está enfiada em tudo, né? Nos Estados Unidos, eles têm lista de shampoo, de creme. Tem gente com psoríase que às vezes usa um Tá em creme. bebida. Avena, um trigo, não sei o que lá, que tem os nomes de shampoo. Sim. No shampoo, gente? É Vamos shampoo. combinar que o bichinho tá ali, né? Então, tudo isso impacta na gente, né? Toxina ambiental, um monte de coisa. Então, é legal saber que também eu gostaria de falar para vocês, quando a gente tem, né? Às vezes não tem essas coisas. Por exemplo, o SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino. SIFO, que é o supercrescimento de fungos. Hoje a gente tem muito fungo no intestino. E isso também, os fungos, os subprodutos deles na fermentação de açúcar. Sabe quando você está cansada, cabelo caindo... A questão de candidíase de repetição, infecção do trato urinário de repetição, dificuldade de perder peso. Nossa, todo mundo se identificou? Pois é, quase não na mulherada. É fungo que cresceu no teu intestino, porque a gente joga muito açúcar no intestino. E quem come açúcar, a bactéria boa não come. A que come proteína. Fungo só se alimenta de açúcar. Nossa primeira linha de tratamento na menina que tem síndrome fúngica ou candidíase é retirar açúcar. Fungo produz micotoxina, subprodutos tóxicos para o cérebro. Pode mudar o seu comportamento também. SIBO é o supercrescimento de bactérias. Essas bactérias, quando fermentam, essas substâncias que entram no teu intestino, elas produzem gás metano. O gás metano é tóxico também. Vai falar com o teu cérebro também. Então, você veja quanta coisa envolvida e como a gente pode, assim, ó, mudar. A gente resolveu comer bem, vamos chegar em casa, pega saco de lixo, faz uma limpeza, tira tudo que... Tenta, assim, ó. A gente tem que tentar desembalar o menos possível e comer o mais fresco possível. Então, sobremesa de fruta. Faz um troço de fruta, faz um troço de... Hoje tem tanta coisa boa. Eu gosto muito do abacate que a gente faz lá em casa, abacate. Abacate é uma coisa maravilhosa, né? Que ele serve base de doce e de salgado, né? Tudo. Você faz Então, uma eu pego o saladinha. abacate, que você veja, tem 3 gramas de carboidrato, tem fibra, tem gordura boa. Então, a gente coloca o abacate no liquidificador. Às vezes, eu pego um leite de coco para bater um pouquinho ali, que às vezes ele entala na hélice ali. Né? Às vezes, é o mais molinho, vai. Você coloca ali chocolate do Padre 70. Que chocolate, muita gente evita, mas ele é um alimento, se ele for realmente nesse nível. Não o meio amargo, não o branco, né? Ele aumenta os nossos neurotransmissores do bem também. Então, você coloca ele ali 3 gotinhas de baunilha. E você coloca num potinho, coloca na geladeira e raspa um chocolate em cima. É mousse de chocolate, você não sente o gosto de abacate. Nossa. Né? Então, a biomassa de banana verde. Biomassa de banana verde é caloria zero, porque é amido resistente, a gente não digere, só as bactérias, a gente não tem material enzimático para digerir. Então, eu fazia muito, ia ali em Morretes, né? Comprava o cacho verde e nas costas. Ai, eu amava. Falei, guria, pega o mais verde para mim, que ele cortou ontem. Né, que se tira, ele começa a madurar, ele já vai ficando amido sensível. Então, aquilo ali se pega, cozinha na panela de pressão, com a casca. Depois se tira, ele fica tudo meio gosmento, assim, tira, bate no liquidificador, não põe a água da panela. Bateu ali a biomassa, eu congelo. Então, eu quero engrossar uma carne. Tiro um pedaço da biomassa, ponho lá para engrossar. Uma carne de panela, ponho aquilo ali para engrossar. Não uso farinha. Legal. E a biomassa, você pode bater com uma clara de ovo, pode misturar chocolate, faz mousse de biomassa. É caloria zero, gente. Ela dá uma densidade, porque ela enche. E aquilo ali é prebiótico, é comida para as bactérias boas. Então, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. E o que você anda alimentando? Olha só como dá pra se alimentar bem, os teus Nossa. bichinhos. Mas e hoje a gente tem que pesquisar, porque tem nutricionista especializada nisso, nutricionista gastrofuncional. Então, a gente tem que ir atrás e abrir a nossa mente, porque a gente tem coisa boa. Eu faço um empadão maravilhoso. Aí, um empadão com farinha de grão de bico. Que é proteica, não tem caloria. Eu faço com As meninas já maionese. comeram aqui. As meninas já comeram aqui. É. Já comeram. É muito bom. Faz, deixa congelado. Então, amanhã à tarde venho aqui, ela quer, ela pode. Gente, é a melhor vibe do podcast da cidade. Aí traz lá, traz congeladinho, tirou à noite, traz aqui, chega, vai tomar com café ou com chá. Pronto, um empadão maravilhoso. Quibe com quinoa. Então, a gente tem coisa. Tem coisa. E a gente alimenta muito, né? Hoje eu faço um curso de especialidade que é biohacking cerebral, que são os alimentos que fazem bem para o cérebro. Então, a gente faz receitas para isso, né? Suplementos e alimentos que neurodesinflamam e que otimizam a nossa função cerebral. Hoje tudo é biohacking, gente. De olho em mim, hein? Então, isso a gente já melhora o intestino. No intestino, Gruda em mim, cocô feliz. Então, a gente já vai lá, você já monta, então, desde o que você vai comer, o que você quer comer, o que você vai potencializar. Que eu sempre falo, tem uma paciente que gosta muito disso. Eu falo assim, a nossa célula tá ali de boquinha aberta, tadinha. Tá ali, ó. O que vem?
Né? Então a gente vai dar o quê? Proteína de alto valor biológico, a gente vai dar outra coisa. Batata A gente frita. vai dar um carboidrato bom. A partir dali, ela tem um fluxograma. Puxa, a mulher me deu isso, eu vou pra cá. A mulher me deu isso, eu vou pra lá. Ou eu vou pra um caminho inflamatório, eu vou pra um caminho anti-inflamatório. Ou eu vou produzir isso, ou produzir energia. Então, pra homem é mais fácil, né? Fala assim, cara, se você fosse um carro, uma Ferrari, que gasolina você põe no teu carro? Ele fala, na hora, né? Bem o que eu quero. Ah, melhor, doutora. Mas, cara, por que você tá colocando essa porcaria dentro de você? Come todo dia coisa ruim, todo dia coisa inflamatória. O que você acha que dá? Dá inflamação. E essa inflamação de baixo grau que acontece no intestino, aí ela começa a sinalizar com o nosso sistema imune do corpo. Então, você tem edema ou dor articular, você tem fibromialgia, se vive com enxaqueca. Então, fora essas questões dessa sinalização que a gente falou de cérebro e intestino, você tem sintomas gerais e inespecíficos que você pensa, nossa, gente, parece que eu tô ficando louca. Ou você vai no médico e ele pensa, não, uma coisa... na verdade, eu nem sei o que você tem, não tem uma doença pra isso. É o intestino. Entendi. Que falta de nutriente no intestino, vai gente. falta de nutriente pra tudo. Uau. Que delícia. Nossa. Vocês viram que a gente não tem vontade de parar de Não. conversar com ela, né? A gente deu 1 hora de podcast e nós nem vimos passar. Eu tenho 2 calos de corda vocal, né? Ah! Aí eu fui na Ipo, lá, né? Fui lá e ele falou assim, o que você é, professor? Eu falei, eu sou médico. Mas médico eu não falo. Eu falei, ah, meu Deus. Você tem que falar, eu sou falo. podcaster. Sou podcaster. Você sabia que o podcaster, ele é muito mais do que youtuber? E ele é muito mais do que influenciador? Sério? Ele é o podcaster, ele é mais influenciador que os influenciadores. Vou colocar isso no meu currículo, então. Vou Pode colocar na pôr. descrição. Pode pôr. colocar. Ó. Tá mudando. Tá mudando, É. tá invertendo. As pessoas estão sendo mais influenciadas pelos podcasters do que os pelos próprios influenciadores. Olha só. Aham, é Então, pesquisa. eu espero Você que é sinceramente... científica, vou te mandar. É, eu Me espero mande, eu gosto de números, sinceramente. números. Números, vou te Mande mandar, números, já amiga. percebi. Nós temos muitos números sobre. Doutora, quero que você finalize, passe a tua mensagem final. Ela não vai escapar do Pode Responder, tá? Você não Gente, vai É escapar. uma coisa do filme? Hã? Não, você vai Vamos saber. trocar o tema. A gente Vamos nunca fazer sabe. A gente por não comida. sabe. A Eu gente sou nunca péssima em sabe. filme, vou perder. A gente nunca sabe. Mas é a Clebiane que decide. Eu posso trazer um a universitário? produção. Escolher Rebeca, fazer ajuda universitária. A produção que sabe, né, gente? E não perca, vai ser o próximo vídeo que vai te oferecer aí. Faz a despedida com as amiguinhas que estão ali no outro lado da lente. Queridas amigas, espero que eu possa ter contribuído para vocês entenderem um pouquinho sobre como é ter saúde, manter saúde, que a maior parte disso está na nossa mão. O médico vai te ajudar, com certeza. A gente consegue organizar, ajudar você a montar a tua vida, né? Saúde sustentável e duradoura. Mas a maior parte está com você, está com a gente, né? Regaçar a manga e vamos junto nesse processo. Como eu falei, com dor ou sem dor, a gente acha a causa, a gente orienta e trata. Mas a gente tem que estar consciente que não é uma pílula mágica que vai resolver a nossa vida, tá bom? Isso aí, que delícia, doutora. Muito bom, Fecha né? pra nós, amiga. Vamos agradecer a você que esteve com a gente até aqui. Se você ainda não deixou seu like, por favor, dá o like nesse vídeo. E, óbvio, né? Não deixa de compartilhar, porque eu tenho certeza que você conhece alguém, né? Que tem algum problema e não é só de intestino. A doutora hoje falou pra nós aqui que o intestino, na verdade, influencia em tudo. Então, se você conhece alguma mulher que tá cansada, uma mulher que tá estressada, uma mulher que tá com dores, uma mulher... Manda esse vídeo pra ela aí, pra ela lembrar de que não é só ali da dor que ela tem que pensar. Ela tem que pensar no que ela está comendo, tá bom? Beijo pra vocês, não esquece. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Tem que pensar quem ela está alimentando. É você perdeu. verdade, Aí. quem ela está alimentando. Beijo! Até o próximo vídeo!